Olá, pessoal, tudo beleza com vocês? Gente, vamos para a última parte da Segunda Guerra Mundial. A gente vai pegar os fascistinhas, nazistinhas, gente. Vamos falar da triste, o triste fim também da Segunda Guerra, ao lembrar, as bombas de Hiroshima e Nagasaki. E vamos mais falar mesmo das consequências do julgamento de Nuremberg, gente. Para quem não lembra, o julgamento de Nuremberg é que vai julgar a Auto Patente e outras pessoas, do partido nazista e fascismo na Europa. Beleza, pessoal? Bom, para dar continuidade a essa aula, a gente vai falar da última batalha que foi muito importante, para os aliados ganharem a guerra. Lembrando que na última aula eu estava falando de Stalingrado, gente. Stalingrado, foi a batalha real, assim, a mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial, considerada uma das batalhas mais sangrentas do mundo, falando, em batalhas de guerra mesmo, porque 1,5 milhões de pessoas morreram na Batalha de Stalingrado. E é por isso que a gente fala que, entre os historiadores, é um consenso de que quem ganhou a Segunda Guerra mesmo foi a União Soviética. Sem a União Soviética, os aliados, França, Estados Unidos, Inglaterra, não teriam ganhado essa guerra, gente. Porque quando Stalin, até então, como alto comandante da União Soviética, retoma a cidade de Stalingrado, que é uma cidade super importante, é muito importante para a Rússia, não só para a Rússia, como ela é muito importante para a Alemanha, porque é uma das principais cidades da União Soviética. Quando os soviéticos retomam a cidade de Stalingrado sem participação ainda de os outros países, só lá na Força Soviética mesmo que os caras conseguem retomar, Isso fica muito indicativo de que já o Hitler e Mussolini estão perdendo, forças das batalhas, durou bastante tempo a Batalha de Stalingrado, vou colocar aqui para vocês, a Batalha de Stalingrado vai durar cerca de um ano inteiro, os soldados vão manter, graças ao tipo de treinamento das forças soviéticas também, que eles vão conseguir recuperar, e porque os soviéticos conseguiram manter constantemente a cidade de Stalingrado, abastecendo gente. Eles não desistiram da cidade e retomaram. Essa foi a total vitória e esse era um verdadeiro indicativo de que o fim da guerra já estava o fim da guerra e que os aliados que tomariam, isso. O Hitler, por causa da Batalha de Stalingrado, ele tinha a maior parte do fronte dele voltada para a União Soviética, porque ele sabia que se ele se voltasse, desse as costas para a União Soviética, aí que era o fim mesmo. É nesse momento, gente, que vai acontecer, a batalha que a gente fala que é realmente, a batalha que dá vitória aos aliados, que é chamado do Dia D, ou a batalha, de desembarque da Normandia. Aonde que fica a Normandia? Gente, a Normandia é aqui, ó. Essa aqui é uma praia, a Normandia, ao norte da França, tá? Aqui, bem aqui acima, já tá a Inglaterra. Lembra-se que a Inglaterra ela fica muito perto, ela só é separada por mar do norte da França. O que acontece? Dia D, gente, a gente sempre usa o termo dia D quando é um dia que ele é um dia decisivo, é por isso que chama D. É um dia decisivo, é um dia que vai mudar. Normalmente, então a gente fala, o dia D sobre a minha vida, é um dia decisivo sobre a minha vida. Então, apesar de ser mais conhecido pela a invasão das tropas aliadas à Praia da Normandia, a gente mais comumente chama esse dia chamado de Dia D, que foi o dia 6/6 de 1944. Lembrem-se que a guerra tá para acabar já, Então esse é o dia que vai ter. Por que esse dia ele vai ter, na verdade, essa vitória dos aliados vai acontecer com um grande pacto entre, várias áreas,
vai ser enviados militares, né, paraquedistas para isso. Vai ser a maior, como fala, o maior assalto anfíbio, né, de uma batalha. Por que anfíbio? Quer dizer que vão ser enviadas por mar, né, pela água, esses ataques, né, as tropas vão vir por mar. E também é graças à inteligência britânica e dos aliados também, que deram várias dicas indicando ao eixo de que seria outro lugar a tentativa de retomada da França. O Hitler e o Mussolini já sabiam que uma das estratégias da aliança era tentar o mais rápido possível ocupar, né, a França. Porque desde o início a França, teoricamente, estava do lado da aliança, né? O Hitler já ocupou a França, né, Paris, em 1940, bem no começo da guerra. Só que eles estavam muito, a aliança estava muito ainda insegura sobre isso, porque o líder da resistência, que é o Charles de Gaulle, né, que por sinal hoje é um dos, né, chefes de estados que levam uma das principais avenidas em Paris, as pessoas tinham muita certeza se o Charles de Gaulle realmente estava do lado da aliança ou se ele era um espião, né? Se tinha uma a personalidade dele é muito dúbia, porque o que eu falei para vocês, como a gente já sabe, né? Apesar do norte da França estar totalmente dominada sob a política fascista, nazifascismo, o sul, que teoricamente está sobre o lado da resistência, não estava bem ao lado da resistência. Pelo contrário, na verdade, apoiava muito ao Hitler e ao Mussolini, né? Só que aparentava ser da resistência. Então é por isso que a Inglaterra, todos os aliados realmente tinham muito medo sobre esse plano de batalha do dia do ataque à Normandia. Mas existia uma pressão, gente, muito forte da União Soviética para que houvesse maior participação dos Estados Unidos e né, da Inglaterra. Por quê? Porque, no fundo mesmo, quem estava saindo no pau a pau com o eixo era a União Soviética, né? A maior parte dos soldados que morriam, tanto que eu já falei para você, a maior parte de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial não foi nem os judeus, nem negros, nem deficientes, nem todo mundo se junto. Foram soviéticos, gente. Porque soviéticos perderam-se muitas vidas soviéticas, sendo elas, muito delas, judias e tudo mais, mas porque a maior parte dos soviéticos são eslavos. E o Hitler tinha um plano muito bom para os eslavos, que era torná-los escravos, né? Tornar esse mão de obra escrava para as fábricas da União Soviética, das cidades que fossem conquistadas pelos alemães, né? Então, o que acontece? Então, houve um planejamento, né, desse ataque vir pelo mar, e o Hitler já estava muito ciente que isso ia acontecer. Só que ele tinha um problema, né? Ele tinha um fronte voltado para a União Soviética, que ele não poderia mandar volta todo mundo que a gente precisa ir para a França, sabe? Não dava, porque aí já era, porque aí a União Soviética só ia avançar em território alemão, né? Alemão, francês, não podia tirar isso. E existia uma parte do fronte na Itália, porque a Itália estava perdendo muitas guerras, principalmente no norte da África. A Itália estava perdendo muito com a resistência antifascista no norte da África. Então, o Hitler teve que mandar uma parte do fronte deles para a Itália, para ajudar a Itália a recuperar parte do seu território. Então, o que eles iam fazer? Eles sabiam que a aliança queria atacar a França, porque sabia que a França, né, era muito importante, era um país muito importante de aliado. É tipo, seu amiguinho tá lá de refém e você tem que ajudar ele. E você sabe que os outros amigos querem buscar esse amiguinho na prisão dele. Então, o Hitler tava, né, dependia muito de entender as codificações, né, da inteligência dos aliados para poder descobrir. Só que a inteligência, lembra que eu falei para vocês, foi muito boa. Criando-se o primeiro computador no mundo, eles conseguiam decodificar, né, o código do eixo, né, principalmente do alemão. Então, consegui entender o que os alemães estavam planejando. Já os alemães não tinham acesso a isso, a esse maquinário, que
teve uma outra interpretação. Então, o que o Hitler achava? O Hitler achava que o ataque, né, em relação à França, viria mais de baixo, mais, né, no sul da França. O que não aconteceu. O ataque veio ao norte, né? Quem que vai desembarcar nesse norte? Vão vir, principalmente, Estados Unidos, né, Inglaterra, Canadá, vocês estão vendo aqui, ó, o Canadá vai ajudar também. Vai ter também ajuda da Austrália, tá? Pouca ajuda, mas uma ajuda da Austrália. Estão vendo que a bandeirinha aqui, ó, nazi-fascista, tá toda dominada. Essa parte aqui vão cair também, vão descer paraquedistas, né? Desse lado vai descer na praia paraquedistas dos Estados Unidos, desse lado da Inglaterra. A ideia deles era tomar essas 5 praias que eram essenciais para desembarcar as tropas, tá? Mas para libertar a França. O que é, né, o problema, assim, né? Muita gente desembarcou, foram 150 mil soldados com 1.500 mais ou menos tanques. Gente, 1.500 tanques de guerra desceram nesse lugar. Imagina se era para buscar mesmo, né? Os tanques vieram por mar, né? Principalmente naqueles que eu falei para vocês, aqueles navios de guerras gigantescos, que são porta-aviões e porta-tanques, né? Que é o que vocês falaram, né? O Marco Lendon falou, né? Que parece aquele porta, né, navio de guerra da Shield, é bem isso mesmo, e vieram trazendo. Qual que era a ideia? O medo do Churchill, que era o primeiro-ministro inglês, é que eles já estavam perdendo muitos soldados britânicos, né? E essa ideia, ela era bem arriscada, né? Porque havia uma grande chance dos nazistas pegarem, né, as conversas e acabar com esse, né, 150 mil soldados não ser suficiente. O que acontece? Né? De certa forma, houve uma desorganização e os paraquedistas acabaram em algumas praias que eram erradas. Né? O que ajudou, de certa forma, a convencer os nazistas de que eles iam, na verdade, atacar nessas praias ao invés dessas 5. Tá vendo que eles desembarcam assim? Então, esses paraquedistas, até hoje, eles são considerados heróis, né? Eles são muito homenageados na Inglaterra, principalmente nos Estados Unidos, porque eles foram bem chamativos, sabe? Foram iscas para os nazistas né? E só por causa disso conseguiram chamar tanta atenção fora, né, dessas praias aonde conseguiu desembarcar, né, os aliados. Essas fotos aqui, gente, eu queria indicar para vocês, são algumas fotos do dia D. Elas foram tiradas por um repórter, um fotógrafo de guerra muito famoso chamado Robert Capa. O Robert Capa, ele ficou muito famoso porque ele fotografou o dia D, ele dizem até, né, na verdade ele manipulou essas fotos, porque ninguém tem certeza se essas fotos são originais ou não, porque tem muita gente que diz que na verdade ele perdeu todas as fotos, né? E o Robert Capa, ele fica muito famoso, né, também por causa da Segunda Guerra Mundial, tanto que ele vai morrer na Guerra Espanhola, tá? Lembra que eu falei para vocês já da Guerra Espanhola, né, nas outras aulas falando sobre, né, governos autoritários, o Robert Capa vai tirar fotos também, vai ficar super famoso, vai falecer com um tiro na cabeça na Guerra Espanhola, né? Mas essa aqui. Vou mostrar para vocês algumas imagens reais do dia D, né? Que naquela época já tinha uma filmagens e tal. E essas aqui vão mostrando como é que foi, né, essa descida dentro dessas praias para ocupação. Vamos lá, pessoal, vou mostrar aqui para vocês. Né? O dia dele ele é bem, então, lembrado por causa disso, tanto que tem muitos filmes sobre o dia D, até porque o dia D, a participação é maior dos Estados Unidos e da Inglaterra, já que a União Soviética exigia essa participação, né, já que quem estava morrendo, né, que estava se dando mal nessa história toda era a União Soviética, tanto que não tem tantos filmes, existem poucos filmes, não, pelo menos famosos, da Batalha de Stalingrado, né, que na verdade é o real dia em que
os aliados começam a vencer mesmo. Se não fosse o Stalingrado, provavelmente existia uma grande chance no fim, ou de ter durado mais tempo a guerra, ou de até o eixo ter vencido. Vocês conseguem imaginar um mundo em que o eixo tivesse vencido? Por isso que eu falei para vocês lerem um V de Vingança ou assistirem um filme. Talvez fosse muito parecido com o que a gente vivenciaria se o eixo tivesse ganhado, né? Bom, é uma especulação. Então, por isso que a maior parte dos filmes que existem é sobre o dia D. Já que a produção cinematográfica inglesa e estadunidense são maiores, né, chegam mais ao mundo, né, tudo mais, elas acabam falando mais do dia D, que é essa participação, né, dos Estados Unidos e da Inglaterra, do que sobre a Batalha de Stalingrado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, né, sobre o dia D. Vamos lá. Every third or fourth day, you consider you were going to be in some kind of a battle. And I had to more or less fight for your life, because if you didn't get them, they were going to get you. We were all very glad that it was over. And just the thoughts that we didn't have to get out there and get on that line and expose ourselves 24/7, day in and day out, and be subject to being killed. The fact that we had made it. This film came on, and it was sort of gray blue skies. Suddenly I realized the morning of the 6th of June, the beginning of the greatest seaborne invasion in history. And I had this feeling that my eyes were the first eyes that hadn't been there, who were seeing this day in color. And I watched this film unfold, and on this ship, and all these men with their flak jackets in anticipation of this day. And around a corner on the ship comes this man with a helmet, jacket, and walks into a close-up. And it's my 37-year-old father. We saw this at night, and we dropped the vector about 800 feet, and we're about 1,500 now. So it looks a lot different. To fly over St. Mary Grace in the daylight and look down and see where we dropped the paratroops. Now, how does this work best? Unbelievable. And they let me sit in the cockpit up there and handle the controls, just like both times. You know, we were part of it, but we weren't necessarily the main part of it. Probably the first part. And I think it was one wonderful experience. The anti-aircraft started up, and the pilot had to take evasive action, but we were all stood up and ready to jump, because you get up when the red light goes on. But as he was taking evasive action over this anti-aircraft fire, even with that kickback on my leg, we were all touching the top of the fuselage and our feet were on the ground. I landed on this beach, first wave, and I got wounded 5 times. 3 times on D-Day and twice on June 7th. I had to stop. I ran out of blood. The worst time for me was when my buddy from Connecticut died in my arms, because he was a good little old soldier. They're the ones that are responsible for guys like me
and the rest of the patriarchy to get back home. They paid the price. They're the heroes. Para vocês verem, né, gente, que esses soldados, né, eles falam, né, foi um ótimo momento para mim, né, mas tenho certeza que na hora lá mesmo, o momento não estava o melhor de tudo, né, mas é o que o outro soldado falou, né, aqueles foram verdadeiros heróis, se não fossem eles sacrificarem, nenhum de nós estaríamos aqui vivos, né, por isso que é uma batalha, né, um tempo de batalha que se durou e que até hoje se comenta muito pelos americanos, pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. Bom, depois do dia D mesmo, da retomada da França, claramente começou a aliança ganhar atrás batalha seguida de batalha, o que dá o fim da guerra e a vitória, clara, vai para a aliança, né? O primeiro país a perceber que já estava em mal, já mesmo no dia D, antes do dia D, já estava com sérias complicações para se manter na guerra por causa de insumos, né? Ou seja, conseguir alimento para os soldados, conseguir alimento para a população, conseguir armamento, conseguir continuar produzindo armamento, né? E eu digo insumos são né, os objetos ou os elementos básicos para manter esse armamento. Precisa de pólvora, precisa de ferro, precisa de tudo isso. Com o tempo foi faltando-se muito isso, né? A Itália foi o primeiro país a pedir, né, a se render, porque viu que não consegue dar continuidade. A Alemanha mesmo tentou dar muito apoio à Itália, mas a Itália se vê sendo atacada por todos os lados, né? E com muitos prisioneiros, começa a formar muitos soldados da resistência italiana, né? Como eu falei, a resistência no norte da África e ao sul da Itália cresce-se muito e fica-se muito forte a resistência antifascista, né? E aí, né, com isso, eles não conseguem mais dar né, continuidade. O que começa a piorar a situação é por causa dessa falta de insumo, a população começa a ficar muito satisfeita, porque aumenta-se a fome, né? E aumenta porque começa a se ter sacrifício para a guerra, né? Como pagar mais impostos, sendo que não tem mais dinheiro, não tem mais condições, né? Antes disso, né? Tem que pensar que não estava muito tempo da Primeira Guerra Mundial, né? A Itália já vinha passando por muita dificuldade ao longo, né, de tudo isso. É por causa dessa dificuldade que até o Partido Fascista cresce, que começa a ter tanta insatisfação popular, né? O Partido Fascista começa a perder, né, apoio da população, principalmente, aí já não dá para aguentar mais, não. O que acontece? O rei, que é esse aqui, ó, esse aqui, que dava para Manuel III, que deu muito apoio ao Mussolini, tanto transformou o Mussolini no chanceler, né, de lá, no primeiro-ministro, o Mussolini perde o apoio do Emanuel III. O que aconteceu? O Emanuel III vai e tenta fugir, né? Ele tenta fugir, não consegue fugir. O Emanuel III pede para começar a negociar-se a paz, né, com a aliança, mas a aliança fala, não, já teve muita morte, tudo bem, ou você assina, né, a rendição, ou a gente vai continuar mandando para a guerra, né? Não quer uma negociação de paz. Porque se você negocia paz, é como se nada tivesse acontecido. E o que a aliança queria é que houvesse consequências para os partidos do eixo, né? Com os países do eixo. O rei terceiro, Manuel, não vê mais como continuar sem apoio da população e o Partido Fascista cada vez mais sendo prejudicado. Ele vai assinar o fim, né, da guerra e vai fugir, né? Porque se ele ficar lá, gente, você não tá entendendo. Ele participou do Partido Fascista, ele deu apoio ao Partido Fascista, ele vai ter que administrar a consequência. Por isso que ele assina e dá no pé. O que acontece? Nisso, quando o rei Manuel assina, o Mussolini, perdendo força, né, da população, é preso pela resistência. Mas
Nossa, e isso eu li uma vez, era muito louco, assim. O Hitler mandou, né, umas tropas, mandou um grupo especializado para tirar o Mussolini da prisão. Consegue fazer o Mussolini escapar, né? Num esquema super bem complicado, assim, que tira o Mussolini de Roma. Só que um tempo depois, na fuga, o Mussolini é pego de volta justo pela resistência, né? E aí a resistência, gente, a resistência italiana, pelo que eu li vários assim, livros e artigos, a resistência italiana não teve dó, não, gente. O que vai pegar? Vai pegar o Mussolini, todos aqueles que estão com o Mussolini, inclusive a esposa dele, né? E outros generais, e vai matar a pedrejada, gente. Vai executar de maneira assim, né? Ele vai ser inteiro espancado e vai ser pendurado e exposto na cidade de Milão. Essa foto, ela é super emblemática, gente. Essa foto aqui, esse aqui no centro é o Mussolini, esses são outros, né? Soldados, são generais, né? Apoiadores do fascista. Esse é o Mussolini e essa é a esposa dele. Eles vão ficar muito tempo exposto. O corpo do Mussolini vai ser todo linchado, as pessoas vão apedrejar o corpo. É uma coisa, né, de tipo, raiva mesmo. Um dos motivos, só para vocês terem noção, de que o Hitler foge e ele deixa o alto comando da Alemanha, ele foge com a esposa dele, a Eva, e vai para um bunker, né, se proteger, é porque o Hitler não aceitava a ideia de ser pego que nem o Mussolini, né? Ele preferia se matar, que foi o que acontece, né? Ao invés de ser pego e acontecer o que aconteceu com o Mussolini, porque ele fica sabendo, o Hitler fica sabendo do que aconteceu com o Mussolini. Foi tipo, né? Essa foto se espalhou no mundo inteiro, né? Foi quando realmente foi dado que é o fim da guerra. A Alemanha vai logo em seguida também fazer a rendição, vai ser em 45, né? A União Soviética vai invadir, porque ela está mais perto, ela vai invadir Berlim. Logo dela vai vir a Inglaterra e os Estados Unidos. Nisso que eu falei, o Hitler e a Eva, que é a esposa dele, já tinham fugido, né? E já tinham se escondido num bunker. O que acontece? Eles deixam no lugar do Hitler o almirante Dönitz, que é o líder nomeado pelo Hitler, né? E é esse almirante que ele vai negociar a rendição também, porque os aliados também não aceitam um acordo de paz, querem a rendição total, né, da guerra, e é disso. E o Hitler mesmo vai encontrar o corpo do Hitler depois de um tempo tal, mas já executado, né? A Eva se envenena, né? Se mata envenenada e o Hitler se mata com um tiro na cabeça. Tá? Existem um monte de gente dizendo que, né, Hitler está vivo até hoje. Tem documentação provando de que o Hitler morreu. Essa imagem aqui, eu gosto bastante dela. Eu trouxe uma outra imagem para vocês que ela é muito mais forte. Essa aqui são o alto escalão dos nazistas andando em Berlim, né, nas avenidas principais de Berlim e se rendendo, né? O que é muito interessante, na Alemanha e na Alemanha, o alto escalão vai se colocar desse jeito, tal, eles não vão ser apedrejados, entretanto, as mulheres, eu não trouxe essa foto aqui, mas as mulheres que eram esposas do partido nazista, as mulheres que eram enfermeiras e tudo mais do partido nazista, elas vão desfilar, vai ser muito mais cruel, elas vão desfilar seminuas e elas vão ser apedrejadas. É para vocês verem como, né, uma sociedade, isso diz muito sobre a sociedade, né, que viveu e que vivencia hoje. Essa aqui eu gosto muito desse jornal, né, Hitler está morto, né, anunciando que acharam o corpo de Hitler e ele cometeu suicídio, né? Ele não é bobo nem nada, né? Nem quer ser apedrejado que nem o Mussolini. Por último, né, depois de já a Alemanha ter se rendido, a Itália ter se rendido, ainda o Japão não queria se render. O imperador japonês, ele se recusava
a se render, né? E porque os japoneses têm muito, eles sabem que eles sairiam perdendo muita coisa, porque eles teriam que tirar todas as tropas da Manchúria, né? Eles iam perder muito território e eles não queriam. Entretanto, já sabia-se que os japoneses não tinham muito tempo a aguentar na guerra, gente. Os japoneses não aguentariam muito tempo, porque sem os insumos, sem a assistência da Alemanha e da Itália, o Japão, uma ilha pequena, né, de tropa que tinha, ele não aguentaria. Entretanto, por não querer se render, se o imperador se render, é que os Estados Unidos lançam 2 bombas atômicas, né, como forma de teste também. No dia 6/8 vai a bomba de Hiroshima, que vai acontecer 140 mil mortes. Essas pessoas são civis. Bom, eu já fui para Hiroshima. O que acontece? A bomba de Hiroshima, ela é a que funciona certo. O que acontece? Por que ela mata mais gente também? Gente, a bomba de Hiroshima, o que acontece? A bomba atômica, ela foi feita para ela explodir no ar, para que o alcance territorial, espacial da bomba seja maior. A bomba de Hiroshima, ela vai explodir no ar, né? Ela vai queimar a maior parte das pessoas pela radiação. Existe hoje uma pequena quantidade de radiação no ar, mas é ínfima, muito pequena, tanto que hoje é um parque gigantesco, é o Parque da Paz, né, em Hiroshima. Existe o memorial, né, das bombas, tal. É muito interessante que existe um fogo aceso, tem uma chama acesa no memorial de Hiroshima, em que essa chama está acesa desde o final da guerra, e ela só vai se apagar, essa chama, quando não houverem mais armas nucleares no mundo. Porque existe um projeto que o Japão também cabeceia para que essas armas nunca mais sejam produzidas, né? Porque a gente sabe muito bem o estrago em que elas causam. Para vocês terem uma noção também, a maior parte, onde caiu a bomba caiu perto, em Hiroshima, caiu bem no centro administrativo de Hiroshima, então matou a maior parte de adultos. Quando isso aconteceu, nos escombros, teve um incêndio, né, porque ela queimou tudo, né, em torno, foi necessário convocar as crianças para ajudar com os entulhos e ajudar as pessoas. Muitas crianças morreram nessa ajuda, tipo, muitas crianças mesmo, tanto que o memorial da criança fica logo ao lado, né? Porque é uma das coisas que mais marcantes no memorial da bomba de Hiroshima é isso. As crianças não morreram na hora do ataque, elas morreram tentando salvar as pessoas depois. Então, isso que matou muita gente, e matou muito tempo depois, muita gente, porque muitas pessoas, são pessoas que sobreviveram à radiação, que se alastrou por muito mais ondas, né? Uma distância ainda por quilômetros. Essas pessoas passaram essa radiação para as pessoas, muitas depois foram morrer de câncer e tudo mais. No dia 9/8 foi jogada a bomba de Nagasaki, que fica mais ao sul da ilha, no Japão. Esse caso, a bomba de Nagasaki, ela falha, então ela vai explodir no contato no chão, né? Por isso que vai haver uma menor diâmetro da onde, né, foi jogada, mas vai haver milhares de mortes também. E aí, quando o Japão se rende oficialmente, depois logo da bomba de Nagasaki, tá, gente? Tem um memorial muito bonito, eu não cheguei a ver, mas eu sei que tem um memorial muito bonito, porque a bomba de Nagasaki vai cair quase em cima de uma escola, e tem a parte do parquinho fica todo deformado, derretido, né? E até hoje é mantido como conservação, né? É considerado uma das piores, né? Um dos piores ataques à humanidade, as 2 bombas, já que eu falei para vocês. Porque o que acontece? Os Estados Unidos, ele mandou os ataques, permitiu o ataque, o Roosevelt, que é o presidente dos Estados Unidos, permite o ataque, porque ele diz que o Japão não se rende e poderia se alastrar por mais alguns anos a guerra. Isso, gente, vários historiadores já discutiram sobre isso. Isso é impossível. Sem a ajuda isolada, o Japão não conseguiria manter a guerra
por muito mais tempo, tá? Então, eu acho que, né? E para vocês verem, nunca houve consequência aos Estados Unidos por isso. Eu vou mostrar para vocês um videozinho também, para vocês da bomba, para vocês verem, né? O grande cogumelo, que é chamado grande cogumelo para muitos, né? Porque lembra mesmo o grande cogumelo, essa imagem aqui, caminho, né? Foi para o mundo inteiro e que horroriza, né, as pessoas até hoje. Deixa eu mostrar para vocês, gente. Aqui. Olha o cogumelo. Presta atenção nessa música, gente. Pensem nas crianças, mudas, telepáticas. Pensem nas meninas, cegas, inexatas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Esses versos fazem parte do poema Rosa de Hiroshima, escrito por Vinícius de Moraes e musicado depois como forma de protesto e revolta pelos horrores causados na destruição de Hiroshima. Hiroshima quer dizer uma larga ilha, e uma bomba em formato de cogumelo arrasou o lugar. Não destruiu só as belas paisagens de uma cidade japonesa. Matou 100.000 pessoas que viviam lá. O alvo era o Japão, mas a bomba atingiu o mundo inteiro, espalhando uma radiação de medo e perplexidade. Até hoje, 70 anos depois, nos perguntamos: por quê? Da manhã aqui em Hiroshima. Era uma manhã de segunda-feira como essa. As pessoas saem cedo para o trabalho e enchem as ruas e os bondes dessa cidade bonita. 8h15 da manhã aqui em Hiroshima. O sapateiro começa a trabalhar. Os bancos vão abrir. O povo de Hiroshima mal acordou. Não sabe que em um instante tudo isso vai acabar. Eu estava mais ou menos a 2 quilômetros do local da explosão, caminhando por uma estrada perto de minha casa. No momento em que a bomba explodiu, eu não consegui ver nada, porque fiquei cego com o clarão. Depois, tudo ficou escuro, coberto por uma fumaça negra. Muitas pessoas chorar, machucado, morrer. Já vi muitas pessoas. Olhando assim de longe o nosso planeta e imaginando o ano de 1939, esse ano mudaria completamente a história do homem. Começava naquele ano o maior conflito do século XX. A Segunda Guerra Mundial seguramente foi a que fez mais vítimas, a que arrasou mais territórios, a que provocou maiores mudanças. 8 de dezembro de 1941. O Japão atacou Pearl Harbor. Os Estados Unidos entraram no conflito mundial depois de perder 18 navios, 170 aviões, mais de 2.000 soldados. Harry Truman toma posse e jura derrotar o Japão. Cientistas e militares americanos aceleram a pesquisa do átomo para chegar à bomba atômica. Mais de 1 milhão de americanos lutam no Pacífico.
A meta é invadir o Japão. Mas a ocupação da ilha de Iwo Jima, prevista para um mês, leva 76 dias. Os japoneses resistem e lançam os kamikazes. Pilotos decididos a morrer pelo imperador, que jogam os aviões sobre os navios americanos. Afundam 30 navios e avariam 212. Nos 6 terríveis anos da Segunda Guerra Mundial na Europa, norte-americanos, alemães, ingleses e soviéticos tentavam desesperadamente descobrir uma nova arma capaz de conferir aos seus inventores a supremacia militar desejada por todos. Gente, é para vocês verem, tipo, né, o maior problema, né, foi não só né, o ataque em si que matou, né, uma explosão que matou milhares ao mesmo tempo. O problema é que a radiação queimou a pele, na retina e tudo mais de um monte de gente. Então, até hoje pergunta-se, muito mais de 70 anos, pergunta-se, né? Por quê? Por que né, desse jeito, dessa forma, né? Lógico, não há precedentes, né, para o que isso aconteceu. O eixo realmente matou, os Estados Unidos, o Japão no eixo matou muita gente, né, contribuiu para muitas mortes, mas a bomba em si, ela não era necessária, né? E por isso que é um grande debate hoje em dia sobre a produção de portes tão altos em armamentos no mundo. Bom, para continuar nesse tema, né, gostoso deles, tema leve, né, gente? Tema, nossa, super leve para noite, né, para o dia de vocês. Vamos explicar o que é um campo de extermínio, né? O campo de extermínio, eu acho que virou talvez o mais associação, talvez, né, a ideia do campo de extermínio, em que as pessoas ficaram ao mesmo tempo horrorizadas, mas ao mesmo tempo tão fascinadas para repensar, né, o que a Hannah Arendt diz, como é que o homem chegou ao ponto de criar, né, campos em que a ideia era exterminar pessoas, né, em que elas conseguissem, né, eu acho que tem tudo a ver também com o tema das nossas aulas de filosofia, né, sobre até onde vai a sua moral, ou até onde que permite você para salvar um país, né, até onde que você vai, né, com tudo isso. Essas imagens, gente, né, só por si, eu acho que elas já chocam. Tenho certeza que vocês já viram este lugar aqui. Para quem não conhece, essa que se chama a entrada, né, mais conhecida do campo de concentração mais conhecido no mundo, que é chamado de Auschwitz, né, na Polônia. Por que o mais conhecido? Porque foi o que mais matou, né? E pelo nível de crueldade utilizadas dentro desses campos. Bom, mas quando a gente fala em campo de extermínio, a gente tem que pensar automaticamente na palavra holocausto, né? O que é um holocausto? Bom, o termo holocausto eles chamam, é um termo hebraico, é um termo, né, dos judeus, que é um termo que a gente usava sobre os judeus para sacrificar animais a Deus. Ele vai ganhar outro sentido, né, na Segunda Guerra Mundial, que é o genocídio de milhões de judeus, né, pelo nazifascismo, gente. Então, tem muita gente, é interessante discutir e revisar esses temas ainda hoje, porque existe cada vez mais, tem aumentado o grupo de pessoas que acreditam de negacionismo histórico, em que acredita que o Holocausto nunca existiu, né? E que isso é tudo fabricação das pessoas para, né, para falar sobre a Segunda Guerra. O que vocês acham sobre isso, né? Então, bom, a gente vai falar dos campos de concentrações. Esse aqui, ó, eu quero que vocês vejam as imagenzinhas aqui, ó. Cada esse pontinho aqui é um campo em vermelhinho aqui, ó, que tem, ó, tá vendo? Essa máscara da morte em vermelhinho são chamados de campo de extermínio,
Tá? O que era um campo de extermínio? O campo de extermínio é diferente do campo de concentração, gente. O que acontece? Um campo de concentração, primeiro, né, antes de mais nada, antes do campo de concentrações, antes do campo de extermínio, foram começados a criar os guetos. Os guetos nada mais era do que bairros, né, periféricos das cidades, em que eles começaram a isolar tanto os judeus como qualquer tipo de nacionalidade que não fosse compatível com o ideal nazifascista, tá? Então, primeiro começou-se, né, a criar-se os guetos, né? E nesses guetos que, tipo, iam os lixões, nesses guetos que as pessoas, né, era esses bairros que as pessoas iam, como se fosse para isolar mesmo os judeus, esses bairros criados, então eles tinham que voltar para lá, então tinha as escolas do gueto, né? Tinha os hospitais do gueto, né? Tudo realmente só voltado para o gueto, para que não houvesse mistura. Esses pontinhos pretos, então é para vocês verem que é o campo de concentração. O campo de concentração, gente, começou a se ampliar depois do gueto. Por quê? Porque até o gueto, né? O judeu conseguia trabalhar onde ele tinha que trabalhar e ele voltava à noite para o gueto, né, para esse bairro. O campo de concentração não, campo de concentração já é os campos de prisioneiro em que eles iam para fazer trabalho forçado, tá? Eles iam para trabalhar, era mão de obra, né? Lá eles também raspavam a cabeça, né? Faziam tudo isso, tinham que entregar todos os pertences de valor. Por isso que esses pontinhos pretinhos. Olha a quantidade de campo de concentração criada, gente. Tem campo de concentração, gente, que foi se encontrado há muito tempo depois, que tem gente que nem sabia, tá? Que tinha historiador que nem sabia de campo de concentração. Muita gente acreditava que a maior parte dos campos de concentração ficavam só na Alemanha e na Polônia. Errado, gente. Foram criados muitos campos de concentração na França também, tá? Principalmente no norte da França. E aí, nesse campo de concentração que eles faziam os trabalhos, eles não podiam sair, eles já ficavam fechados. Com o tempo, alguns campos de concentração, eles evoluíram para campo de extermínio. Aí sim, era campo de teste, tá? Vocês já ouviram falar daqueles milhões de testes que faziam com as pessoas? Para os médicos, por exemplo, era essencial esses campos de testes, porque lá eles não precisavam ser compatíveis com a ética da medicina, que era compatível com os outros países. Muitos médicos acreditavam que fazer esses testes era um jeito de conhecer a ciência. Então, não existia a ética de, tipo, você testar qualquer coisa dentro de um corpo, tá? Existem testes hoje que a gente sabe que é horrorizado, de médico que abria, jogava ciumento para saber o que acontecia, de separar irmãos siameses, né, sem anestésico. Então, tinha teste, assim, gente, os médicos que lutaram ao lado dos nazifascistas eram médicos chamados médicos do horror, porque os campos de extermínio foram principalmente desse. E aí, são chamados de campos de extermínio, porque aí era para exterminar mesmo. Então, é quando tem a criação de fornos para jogar os corpos, é onde vai se criar as câmaras de gás, né? Onde vai fazer muitos testes para isso, para ser usado até na guerra, viu, gente? Então, aqui, ó, vocês vê os pontinhos vermelhos, aqui, ó, são os campos, né, de extermínio. Esses aqui, esses aqui onde estão essas caveirinhas pretas, é onde vai ter grandes massacres, tá? Não necessariamente vai ter campo de concentração, mas vai vir grandes massacres. Esse mapa, assim, é interessante para vocês verem a quantidade, porque às vezes a gente não tem noção, a gente sempre lembra só de Auschwitz, né? Todo mundo foi para Auschwitz. Não, existiram vários campos de concentração, ou seja, campos de trabalho forçado. Os campos de extermínio eram poucos, mas os campos de extermínio foram evoluídos do campos de concentração. Os campos, né, de extermínio mais famosos, como é o que eu falei, em Auschwitz, que é esse aqui, ó, que fica na Polônia. Outro muito famoso vai ser o Abersdorf, que é na Alemanha. Cadê o Abersdorf? Esse aqui é o Abersdorf. Consegui achar. O outro é o Treblinka, que vai ser também na Alemanha.
E por último, Varsóvia, que é a capital da Polônia, né? Os principais, como eu falei, os principais campos de extermínio vão acontecer na Polônia, porque porque a Polônia vai ser o primeiro país a ser invadido, né? Então, é mais fácil fazer testes, né? Essa região também é porque nós temos muito judeu, é uma região que tinha muito moradores judeus, então é por isso que vai se aproveitar mais dessas regiões. O que ia falar? Mas tem que lembrar vocês, né, gente? Apesar de a gente falar do Holocausto, a gente falar, né, sempre dos judeus, lembrar, né, vocês que não só foram os judeus que foram sacrificados e que foram perseguidos, né? Eslavos é o povo dessa região aqui, ó, principalmente da Polônia e divisão com a União Soviética, que é um povo muito antigo e que é um povo que o Hitler considerava também, queria torná-los escravos, né? Ele não via, eles viam como, assim como os judeus, né? Que eles chamavam de porcos. Vão ser percebidos ciganos, principalmente pela questão de não ter uma cidadania própria, né? Eles não serem associados a um país, já que ciganos são nômades. Negros, pela questão do uso tem que lembrar que o uso, né, das teorias raciais, que vão ser muito, né, a teoria racial de que o negro ele é inferior ao branco, né, considerado animal. LGBTs, né, então homossexuais, né, por serem considerados imundos e irem contra a moral, né, do nazifascismo. Os deficientes mentais vai ser por muito uma relação, já que o nazismo e o fascismo crescem sobre a ideia de que, né, eles querem criar uma população perfeita, uma população pura, ariana e tudo mais. Deficientes mentais e físicos, eles não têm espaço dentro dessa população. Por quê? Porque eles, de certa forma, é como se eles fossem um peso morto para eles, né? Então, eles vão ser sacrificados também dentro nesses campos de extermínio, né? E aí, as formas de extermínio existiam várias, né, gente? Acho que vocês já conhecem, pelo que eu falei, né? Existem vários filmes que vão trabalhar a noção do campo de extermínio. Então, vai ser a câmara de gás, né? Os trabalhos excessivos, a fome, o frio, além dos experimentos que eram muito grandes, que eu acabei de falar para você, entre os médicos. E se liga nessa ideia dos médicos, que ele vai ter tudo a ver com as consequências sobre as consequências sobre, né, a Alemanha e a Itália e o Japão posteriormente. Vocês vão ver que as consequências não são só né, questões econômicas, sociais, vai ter um julgamento sim. Né? Essas imagens são as imagens mais conhecidas, né, eram levados trens e trens carregados de pessoas, né, aqui que vocês veem os corpos. Chega um momento, gente, no final da guerra, os nazistas já percebendo que eles iam perder a guerra, eles vão para o campo de extermínio e matam geral, eles não vão esperar que os aliados cheguem, tá? Eles aceleram o processo de morte. Então, se eles não, muitos deles, tipo assim, quase iam se salvar, né, acho que, se eu não me engano, isso vai acontecer com a Anne Frank e com a família também da Anne Frank, que parece que ela morreu, foi mandado para o campo da câmara de gás, tipo, dias antes da aliança chegar no campo de concentração. Tipo, então, para vocês verem o que os nazistas, na verdade, fizeram, né? Sabendo que isso, eles levaram até o final a ideia de extermínio, né? Principalmente da raça. Bom, é o que eu falei. A consequência maior, e eu acho que mais chamada a atenção, vai ser a consequência em que os países aliados vão dar o que a gente faz quando o maior 3 países cometem um crime sobre a humanidade. O que a gente vai fazer com isso, né? Como é que a gente vai julgar quando 3 países no mundo compraram a ideia do nazifascismo, né? Como que se julga isso? Como é que você... Eu já fiz essa questão para vocês. Como é que você julgaria? Como é que vocês vão fazer 3 países pagarem por aquilo que eles fizeram, né?
pensando nisso, né, como não houve um julgamento na Primeira Guerra, vai haver um julgamento internacional contra o eixo, né? Então, o que acontece? Esse julgamento não tem como julgar um país inteiro, né, gente? Não tem como julgar todos os soldados, todas as pessoas que denunciaram e tudo mais. O que vai acontecer? Um júri internacional vai ser composto pelos países que ganharam a guerra, né? E quem vai ser julgado nesse julgamento? Serão os criminosos de guerras, né? Da cidade alemã, e vai ser em Nuremberg, né? O que acontece? Vai ser chegado à conclusão que o julgamento vai acontecer em 12 sessões, vão ser 200 acusados. Desses 200 acusados, existem o alto comando nazista, que vai ser condenado à morte, e além disso, entre eles, médicos e engenheiros. Por que médicos e engenheiros, gente? Você pensa, nossa, por que tanta gente para se julgar vai se julgar médicos? Por aquilo que eu falei para vocês sobre uma questão de ética sobre a vida. Os testes que eram feitos em cobaias humanas foram tão horrorosos, tipo, chegou-se a um ponto em que sabia-se o que acontecia, né, com testes em cobaias humanas. Era tão horror, causou tão horror à humanidade que não tinha como esses médicos não serem julgados por isso. Esse julgamento, assim, eu vou mostrar uma parte para vocês do julgamento, de imagens sobre esse julgamento. A Hannah Arendt, né, lá, lembra que eu falei para vocês quando estava falando do fascismo, nazismo? A Hannah Arendt, filósofa, Hannah Arendt, que é maravilhosa, vai ao julgamento de Nuremberg, vai acompanhar todo o julgamento, né, porque ela vai contar, né, como antropóloga, isso, como filósofa, que estava acontecendo no julgamento. Fala-se que quando os médicos entraram na corte, houve um silêncio total. Por quê? E que os médicos tiveram que ser protegidos para não serem mortos antes, até mais do que o alto comando. Porque o alto comando, o que vocês imaginam? Por que vocês acham que aconteceram isso? Vamos colocar a roda de vocês, né? O que vocês acham que os médicos, aos olhos das pessoas, devem mais ser punidos do que o alto comando né, dos nazistas e fascistas? Pensem nisso, né? Depois a gente vai discutir um pouquinho. O que vai acontecer? No fim, depois do julgamento de Nuremberg, depois que as condenações vão sair, vai ter a Conferência de Yalta, em 45, e vai criar-se o que é hoje a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, e que vai chegar a uma conclusão de como é que os países envolvidos no eixo, Japão, Alemanha e Itália, vão ser punidos. Dessa vez, o território alemão vai ser dividido em 4 de ocupação aliada, né? Uma parte vai ser sobre o domínio da França, outra parte da Inglaterra, outra parte dos Estados Unidos e da União Soviética. Berlim, a capital, também vai ser dividida para que essas quatro nações elas administrem Berlim, né, a cidade de Berlim. Os países, né, do eixo vão ter que pagar 20 bilhões de dólares pelo aquilo que causaram, além de nunca mais terem um exército, nunca mais poderem ter produção de um armamento pesado, tá? Tanto que na Alemanha, na Itália e no Japão, até hoje, existem ocupações, né, de militares, porque eles não podem ter um exército grande, eles não podem fazer produção de armamento grande, eles não podem, né, eles têm produção de armamento, mas para ser local, eles não têm exército, tá? O exército é somente para cuidar, que seja uma parte policial, para que tenha investigação das coisas, a parte, tipo assim, de grande, não tem nenhum desses 3 países, tá? E eu acho que eu vou ter que mostrar para vocês o julgamento, para vocês entenderem, né? Talvez de vocês um pouco impactados, o que foi esse julgamento. Aqui é uma foto, daqui é um do alto comando do nazismo, uma foto, e aqui essa foto, gente, ela é super emblemática, porque vocês estão vendo um pedacinho da história que talvez, acho que tão cedo não ia acontecer. A única vez no mundo em que o Stalin, alto comando da União Soviética, Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, vão sentar
para se comunicar em estado pacífico, tá? Isso não foi visto mais, você não vai ver o Trump com o Putin direito, mas né, a Inglaterra, coisas, não vão ver isso, gente, isso é muito difícil acontecer, tá bom? Então, mas eu quero deixar para vocês, para a gente terminar a aula, para vocês verem como é que foi o julgamento do Nuremberg. Deixa eu passar aqui para vocês. É a nossa última... Gente, saiu um filme do julgamento de Nuremberg. Nesse filme, esse aqui é o filme, mas eu vou falando para vocês as partes que não são fictícias, que são documentadas da época mesmo. Essa é a parte fictícia. Your Honor, I offer in evidence a decree signed by Adolf Hitler, directing that all persons accused or suspected of disloyalty or resistance of any sort might be arrested secretly, with no notice to friends or relatives, without any trial whatsoever, and put into concentration camps. I also offer a group of orders issued under that decree, each one signed by one of the defendants, by which hundreds of persons were arrested and placed in concentration camps. Signed by Friedrich Hofstadter, Werner Lampe, Emil Hahn, Ernst Janning. Your Honors, the defendants on trial here today did not personally administer the concentration camps. They never had to beat victims or pull the lever that released gas into the chambers. But as the documents we've introduced into this case have shown, these defendants fashioned and executed laws and rendered judgments which sent millions of victims to their destinations. At your Honors. Your Honors, I would like to request that Colonel Lawson be sworn in as a witness. Granted. Thank you. Will you raise your right hand? I swear by God the Almighty and Omniscient that I will speak the pure truth and withhold and add nothing. I do. Were you active in the United States Army in 1945 at the close of the war? Yes, I was. Were you in command of troops liberating concentration camps? I was. Were you in Dachau and Belsen? Yes. Were you present when the films we are about to see were taken? Yes, I was. Gente, essa parte até aí, ela é fictícia, tá? Porque faz parte do filme. Esses coronel realmente existiram. Dachau e esse outro eram campos de concentração em que teve libertação dos Estados Unidos, né? Foi chegado, né? A aliança em cada um foi chegando em alguns lugares, né? E interessante é dizer que existem muitos depoimentos que as pessoas preferiam que fosse da União, fosse nos Estados Unidos ou a Inglaterra que chegasse do que a União Soviética, porque diziam que os soviéticos, eles agrediam, matavam também, estupravam também do jeito, mas existem também documentação de que mostra que isso foi feito também pelos soldados estadunidenses e ingleses. E tem muitos deles que dizem que os soviéticos chegaram e libertaram e trataram muito bem, né? Mas tem relatos de tudo. A partir desse momento, pessoal, vai ser imagens inéditas mesmo e verdadeiras. Havia você pergunta, né? Como todo mundo escutava, né? Coisas. Haviam traduções simultâneas acontecendo o julgamento, já que era feita por vários países. Okay.
map shows the number of and location of concentration camps under the Third Reich. Buchenwald concentration camp was founded in 1933. Its inmates numbered about 80,000. There was a motto at Buchenwald: break the body, break the spirit, break the heart. The ovens at Buchenwald, evidence of last-minute efforts to dispose of bodies. The stoves were manufactured by a well-known company which also specialized in baking ovens. The name of the firm is clearly inscribed. An exhibit of byproducts of Buchenwald, displayed for the local townspeople by an Allied officer. Brushes of every description, shoes, adults and children, spectacles, gold from teeth melted down, sent once a month to the medical department of the Waffen SS, a lampshade made from human skin. Skin being used for paintings, many having an obscene nature. The heads of 2 Polish laborers, shrunken to 1/5 their normal size. A human pelvis used as an ashtray. Children who've been tattooed to mark them for eventual extermination. Sometimes mercy was shown to the children. They were injected with morphine so they'd be unconscious when hanged. One of the doctors described how they'd then place ropes around their necks. And in the doctor's own words, like pictures, they were then hanged by hooks on the walls. The bodies of those who'd come in boxcars, without food and without air, who hadn't survived the journey to Dachau. Hundreds of inmates were used as human guinea pigs for atrocious medical experiments. A witness at one of the executions at Dachau gave the following description. Inmates were made to leave their clothing on a rack. They were told they were going to take baths. Then the doors were locked. Tins of Cyclone B were released through the specially constructed apertures. You could hear the groaning and the whimpering inside. After 2 or 3 minutes, all was quiet. Death transports that had arrived included 90,000 from Slovakia, 65,000 from Greece, 11,000 from France, 90,000 from Holland, 400,000 from Hungary, 250,000 from Poland and Upper Silesia, and 100,000 from Germany. And this is what was filmed when British troops liberated Belsen concentration camp. For sanitary reasons, a British bulldozer had to bury the bodies as quickly as possible. Who were the bodies? Members of every occupied country of Europe. 2/3 of the Jews of Europe exterminated. More than 6 million, according
to reports from the Nazis' own figures. But the real figure, no one knows. Pessoal, eu queria falar para vocês, realmente essa imagem sempre me choca muito, esse filme, porque são imagens, toda a parte que mostra o filme, dentro do filme, são imagens reais, foram gravadas durante, né, a tomada das ocupações dos campos de concentração na Polônia. Ele fala assim que não se sabe ao certo o número, realmente, não se tem certeza 100% do número de pessoas que foram mortas ou que perderam a vida, estão sumindo até hoje na Segunda Guerra, mas uma coisa está um pouco errada nessa fala dele. Os alemães e os italianos, eles tinham uma categorização, ou seja, um processo de documentação muito bem organizado, né? Tanto que foi possível, através disso, descobrir aonde as pessoas, ou se as pessoas que sobreviveram queriam saber aonde estavam seus familiares, onde você queira saber, né, se algum familiar seu foi para algum campo de concentração, é possível saber até hoje, porque existia uma documentação, né, existia um processo de organização das pessoas super rigoroso, tá? Os alemães processaram muito bem isso, né? Ele viu essas pessoas como números mesmo, mas chegou um ponto que é tanta morte que né, aqueles não conseguiria se identificar. Você saberia onde provavelmente, possivelmente, o seu parente estava, mas você não saberia saber exatamente onde está enterrado, talvez. Então, até hoje é possível, por exemplo, vocês irem nos memoriais, por exemplo, de Auschwitz, né, na Polônia, e descobrir aonde um parente seu esteve, né, preso ou foi morto. Então, gente, terminar a aula assim, né, a Segunda Guerra, a gente vai começar nas próximas aulas a falar, né, das consequências que tiveram a Segunda Guerra Mundial e as consequências que a gente tem até hoje. Eu acho que essa aula não é só pelo interessante de ser, né, eu termino com que é aula pensando assim, que acho que vocês têm que repensar de que não é só para a gente saber do horror da guerra, tá? Mas quais as consequências que a gente tem até hoje desse pensamento nazifascista no mundo? Como é que a gente reconhece, né, o que a gente tem que tomar cuidado, né, com o pensamento, né, para que não leve a uma terceira, quarta guerra mundial, mas, né, para a gente questionar também coisas sobre moral, sobre ética no mundo, né, e vocês refletirem com sua família. Até a próxima aula, gente. Beijão para vocês. Tchau!